Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Jacques Amaral. Você está ligado no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah e hoje nós vamos continuar os nossos estudos e também vamos continuar a nossa abordagem dos evangelhos. Nós estamos desenvolvendo o nosso debate em torno inicialmente do Evangelho de Mateus. Finalizamos na semana passada o capítulo 4 desse estudo e hoje nós vamos continuar com os capítulos que vêm a seguir e vamos ver também o que é que nós temos preparado para a nossa escola bíblica de hoje. Você que está ligado no canal, continua aí porque a sua escola bíblica já começou. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu colocar aqui as nossas propagandas, os nossos cultos. Hoje tem, 10 horas da manhã, tem um calor gostoso que está fazendo, né? Os olhos vermelhos aí, ressecados, né? Graças a Deus. Vamos glorificar a Deus por tudo, né? Pelo calor, pelo frio, pelo tempo chuvoso, pelo tempo seco também, porque em tudo nós devemos glorificar o nome de Deus. Então, na semana passada, nós estávamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus e viemos no debate a respeito da seleção. Não, na verdade, nós tratamos a respeito do batismo de Jesus Cristo, da descida do Espírito Santo e da tentação de Jesus. E nesse tema, hoje, a tentação de Jesus Cristo, eu queria abrir um parênteses para a gente fazer uma abordagem que eu considero que é muito especial para todos nós. Nós vimos que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito e no deserto ele foi tentado por Satanás. E logo depois que terminou a tentação, Jesus foi servido pelos anjos. Então hoje, antes de nós prosseguirmos, antes de nós avançarmos para o capítulo 5, nós vamos fazer uma abordagem a respeito da existência desses seres. Eu já expliquei, ou já comecei a explicar para vocês, na semana passada, que os anjos são tratados em várias passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos ver o que a gente pode aprender hoje a respeito dos anjos. Eu vou tirar aqui a minha imagem para que a gente possa fazer a leitura. Essa disciplina é uma disciplina tratada, na cadeira de angelologia, demonologia, os anjos bons e os anjos maus, do nosso seminário teológico Shammah. Eu vou, nas próximas aulas, buscar maiores informações para que a gente veja como que nós retomaremos as atividades do nosso seminário. Porque é bom que a igreja esteja com essas portas abertas. Vamos retomar a nossa proposta, porque o ensinamento não pode parar, não é verdade? Em especial nesses tempos em que os cristãos estão tão confusos e confundidos, misturando política dentro da igreja, né? É bom que nós tragamos, seria muito bom que nós trouxéssemos luz para essas coisas, afinal de contas, o cristão ele foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, né? Obedecer realmente às autoridades, mas evitar ingressar em questões que não edificam o nome de Deus. Só um minuto. Então, retomamos aqui. E o que eu estava dizendo é o seguinte: o primeiro chamado de todo cristão é levar o evangelho, propagar as boas novas. E é isso, e é com isso que nós devemos nos preocupar. Evidentemente, cada um tem aí a sua preocupação como cidadão, né? Mas dentro do ambiente da igreja, a nossa preocupação tem que ser o ensinamento das Escrituras, e é com isso que nós devemos nos preocupar.
Eu estou trazendo aqui essa disciplina, estou fazendo esse parêntese, esse à parte para explicar a angelologia aqui nesse momento em que a gente está explicando, porque nós entramos ali na parte do batismo. Deixa eu voltar a minha imagem aqui, só para trazer essa explicação que eu considero que seja relevante. Nesse aspecto, o nascimento de Jesus Cristo ele foi anunciado por anjos, não é isso mesmo? Foram os anjos que deram avisos, né, aos magos, os mestres que vieram do Oriente para trazer os presentes para Jesus Cristo. Ele voltou para o Egito por causa desse aviso. Jesus Cristo voltou do Egito com sua família por causa desse aviso. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado por Satanás, que é uma espécie de anjo, é uma categoria de anjo. Terminada a tentação, Jesus foi servido pelos anjos, e o debate de Satanás ali naquela tentação foi justamente para que Jesus desse ordem aos anjos para que eles sustentassem da suposta queda, né, daquela tentação que Satanás estava oferecendo ali. Então, até esse ponto do estudo, até o capítulo 4, nós vemos que, nesses 4 capítulos, muitas vezes a figura dos anjos são citadas nas Escrituras. E isso ocorre não apenas no Evangelho de Mateus, também nos outros evangelhos, mas não apenas nos evangelhos. O Antigo Testamento é repleto de narrativas de manifestações de anjos, então achei bastante relevante fazer esse à parte para que nós possamos ter um pouco mais de conhecimento a respeito da figura dos anjos. Aos seminaristas presentes aqui, vai ser já um tema comum, e para você que está tratando, está vendo pela primeira vez, vai poder conhecer, volto a dizer, né, nós estamos tratando aqui de uma cadeira que é obrigatória lá no ambiente do seminário teológico chamado. Então, essa disciplina é lecionada com maiores detalhes, com maiores debates, com maiores aprofundamentos, né, lá no ambiente do seminário. Mas o que já dá para a gente entender por aqui na escola bíblica? Os anjos, eles são encontrados em 35 dos 66 livros da Bíblia evangélica, né? Sendo que as referências são em torno de 275, que são as citações a respeito dos anjos. O próprio Jesus Cristo ensinou a respeito da existência dos anjos, e nós veremos um pouco mais à frente, nos capítulos 18 e 26 desse evangelho, que é o objeto do nosso estudo nesse período. Os anjos são uma ordem distinta da criação. O que é isso? O ser humano tem uma natureza, ele tem uma distinção em relação aos anjos na ordem da criação, porque a eles foi dada uma posição celestial. Ou seja, ele está num patamar, os anjos estão, né, num patamar superior ao patamar dos homens. E aonde que nós temos esses ensinamentos? Salmos 8:5, Hebreus 2:7-9, Apocalipse 5:11 e 7:11 também. A palavra anjo tem por definição mensageiro, e nenhum anjo, assim como os seres humanos não foram criados aleatoriamente, né, nós não fomos criados aleatoriamente. A sua existência, a minha existência, ela não é um acidente, não foi por acaso. Deus nos criou e nos formou e nos concebeu para um propósito, com uma função, com um objetivo. É assim que Deus nos criou. Deixa eu tirar aqui para que a gente continue a leitura. E assim, os anjos também foram criados. Eles primordialmente têm essa missão de serem os mensageiros. Eles são sempre referidos nos evangelhos e também no Antigo Testamento através do gênero masculino. Isso pode levar a gente a entender que só existem anjos do gênero masculino. Vamos avançar e vamos ver quais são as exceções? Vamos lá. Sobre a existência dos anjos, nós podemos, em Mateus 18:10, entender o seguinte: vede, não desprezeis
algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. É Jesus fazendo referência à existência dos anjos lá no céu. Ou pensas tu, eu não poderia orar agora ao meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Também em Mateus 26:53, Jesus Cristo está ensinando a respeito da existência dos anjos e fazendo mais ou menos, tangenciando o mérito, assim, esbarrando no mérito das funções dos anjos. Eles estão a serviço do nosso Pai, estão a serviço de Deus para cumprirem missões específicas. Eles estão lá para glorificar o nome de Deus, estão lá para serviço. O que mais que nós podemos aprender? O Salmo de número 8, verso 5, informa que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aqui o Salmo 5 fazendo uma referência a respeito dos seres humanos, numa comparação com os seres angelicais, com os anjos. E ainda em Hebreus 2, 7 até o 9, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as vidas de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E o que mais nós podemos aprender ainda a respeito da doutrina dos anjos, sobre os anjos na Bíblia? Apocalipse 5:11 fala, o apóstolo João traz a narrativa que ele ouviu a voz de muitos anjos, né, e a quantidade era milhões de milhões, está lá em Apocalipse 5:11. E ainda no mesmo livro, no capítulo 7, verso 11, e todos os anjos estavam ao redor do trono. É ainda a narrativa da revelação, né, do apóstolo João, lá em Apocalipse, e aí ele vem tratando, olha, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, assim como nós, seres humanos, nós os cristãos, somos chamados a levar, a anunciar as boas novas, a ensinar e a fazer discípulos, os anjos são também criaturas, são seres dotados de personalidade, em instantes nós vamos ver isso, criados com um propósito específico. Nesse momento eles estão a serviço do Pai e agora eles estão diante do trono, prostrando-se os seus rostos, né, e adorando a Deus. O que mais que a gente pode ver? Os anjos, eles foram criados. Eles não são uma raça, mas são um exército. Eles são filhos de Deus. Essa narrativa nós vamos encontrar em Jó, quando o autor do livro de Jó, ele vem trazendo detalhes sobre uma reunião, né, sobre um momento solene, sobre uma assembleia onde todos os anjos de todas as categorias eram obrigados a se encontrar diante de Deus, provavelmente para uma assembleia, para uma reunião, e é nesse debate que nós temos ali um diálogo entre o Deus, o Criador, e Satanás. Deus questionando Satanás por onde ele tinha andado na Terra, né? Essa narrativa, ela é didática, é de aprendizado para nós, porque nós sabemos que Deus não precisa perguntar nada para ninguém. Mas para os seres humanos, para que eles tivessem conhecimento e essa autorização nós temos. Nós vamos aprender a respeito da figura, da pessoa de Satanás, que é um anjo, é uma pessoa, tá? Os anjos são pessoas. E nós vamos ver um diálogo do Criador com ele, perguntando aonde que ele estava andando e o que ele estava fazendo. Mesmo na condição de anjo caído, Satanás precisa prestar contas a Deus. Mostrar para Deus o que ele estava fazendo. Essa é a parte, é o aprendizado que tem. O pobre coitado do Jó, que entrou aí na história, foi Deus que ofereceu informações a respeito de Jó, naquele momento ali, questionando Satanás se ele tinha observado o Jó. E algumas pessoas
gostam de levar assim, ô gente, o Jó estava quieto lá, para que Deus foi lá cutucar Satanás? Para que foram cutucar a onça com vara curta? Né? Algumas pessoas gostam de fazer esse questionamento. Mas no próprio debate, no próprio diálogo entre Satanás, entre o diabo e Deus, nós já temos a resposta, né? Não era segredo para Satanás que Jó estava cercado de bênçãos de Deus, né? E foi justamente esse questionamento. Ó, ele é feliz, é um homem que louva ao Deus, que é fiel, que é um dizimista fiel, que ele oferece sacrifícios, né, holocaustos a Deus, porque ele tem tudo, né? Tem uma boa família, tem tudo. Ou seja, Satanás já estava de olho em Jó, já via essas coisas em Jó. E traz para nós um aprendizado, prestem atenção nisso, uma lição prática. Se Satanás, nas últimas aulas, na tentação de Cristo, nós aprendemos como lição prática que se Satanás vai tentar Jesus, quanto mais a nós cristãos aqui, que não somos sombra, né, da figura de Jesus Cristo. Nós somos seguidores dele, mas não temos a mesma autoridade, não somos a mesma pessoa de Jesus Cristo. Nós temos até a autoridade de usar o nome de Jesus Cristo, mas em nosso nome nós não fazemos absolutamente nada. Nós temos autoridade para usar o nome de Jesus Cristo e tomar sobre as nossas vidas como promessa o sangue de Jesus Cristo, que nos protege e nos livra de todo pecado, né? Ele nos redimiu através do seu sangue. Amém até aí? Mas em nosso nome, prestem atenção, em nosso nome não. E Satanás tentou a Jesus Cristo. Então, na semana passada, a lição prática foi essa: se prepare, porque se Jesus, sendo santo, não achando falha, defeito nenhum, foi tentado por Satanás, muito mais seremos nós que somos imperfeitos numa comparação com Jesus Cristo. Então, nos faz ligar a nossa luz de alerta, estarmos sempre atentos e alerta para essa questão das tentações, para o nosso escape, que assim como Jesus apresentou respostas todas com base na palavra, é assim que nós devemos nos espelhar. Sempre a nossa resposta tem que estar firmada na palavra. Aqui nós temos uma outra coisa. Se lá Jesus foi tentado e para nós era isso, aqui nós podemos ter a certeza de que, assim como Satanás observava Jó, Satanás nos observa também no nosso dia a dia, no nosso proceder. E muitas vezes ele não age como acusador dos nossos pecados de imediato. Qual que é a expectativa de Satanás? E aí vai a nossa aplicação prática para a nossa lição de hoje. Muitas vezes a misericórdia de Deus vai nos protegendo e Satanás não nos acusa diante de Deus dos pecados que nós cometemos, na expectativa de que nós nos acostumemos com o pecado e tornemos o pecado uma coisa natural nas nossas vidas. E aí fica esse alerta para que cada um de nós esteja vigilante em todo o tempo. E continuando, eles são filhos de Deus e nunca filhos de outros anjos, ou seja, aos anjos não foi dada a autorização para que eles se reproduzissem. Diferente de nós os homens, a humanidade, quando falo homem, estou falando gênero, homem e mulher, diferente de nós, os anjos foram criados como uma espécie e eles mesmos não se reproduzem. E Jesus explica muito bem. Os anjos não casam e nem se dão em casamento. E também no livro de Jó nós temos um ensinamento que eles foram criados em um determinado momento. Toda essa legião que é tratada, né? O apóstolo João fala de milhões, Jesus Cristo fala de 12 legiões, né? Se quisesse, ele daria a ordem, ele teria à disposição dele 12 legiões de anjos, só para tratar daquele assunto que estava lá, que era a prisão de Jesus Cristo, ali no Monte das Oliveiras, né? Isso mesmo. E então o número de anjos é infinito, assim como são as estrelas, assim como são os números, as combinações matemáticas. Esse é o número dos anjos. E eles foram criados antes da criação do mundo físico. E Jó traz para nós essa ilustração também. Um minutinho para me tomar um pouquinho de água, porque está muito quente e nós precisamos nos hidratar. A Bíblia também aborda
o estado de santidade dos anjos lá em Judas 1, né, capítulo 1, verso 6. E o livro de Hebreus vem trazendo no capítulo 12, 22, que eles são incontáveis e inumeráveis. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode aprender. Está aqui a respeito deles, Colossenses 1, 15 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vem trazendo uma explicação detalhada a respeito da criação, né? Provavelmente fazendo uma releitura do livro de Gênesis, né? Da narrativa do Pentateuco, explicando para os seus discípulos, né? Para os seus seguidores, a respeito da criação. E aí ele vem trazendo, quando nós vemos dominações, principados e potestades, antes mesmo de nós temermos, né, porque parece que dá uma conotação de negatividade a essas coisas, mas quando vem com esses, vem explicando que essas dominações está se referindo aos seres celestiais, à organização celestial, né? E aí nós temos que, assim como existem os anjos que são caídos, que foram contaminados pelo pecado, pelas ideias pecaminosas de Satanás, e assim, esse 1/3 das estrelas dos céus que traz a narrativa, em especial do profeta Ezequiel, existem as outras dominações, assim como Jesus explicou das legiões, que são a parte boa, são os anjos bons que permaneceram fiéis ao propósito para o qual eles foram criados. E ainda em Jó, capítulo 1, 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui nós estávamos conversando a respeito dessa assembleia, essa sessão solene em que todos os anjos foram convocados, né? Todos os filhos de Deus foram convocados e se apresentaram diante de Deus. Toda a criação se prostrou. Para Satanás houve uma obrigatoriedade de comparecer lá também no céu. E ainda, seguimos, Jó 38, 6, 7, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui nós temos duas referências, né? Os filhos de Deus, tratando especificamente da figura dos anjos, e também as estrelas da alva. E ainda, em Judas 1,6, e aos anjos que não guardam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, vocês vão se lembrar que eu falei lá atrás sobre principados, dominações e potestades. Aqui Judas vem esclarecendo e tratando a respeito daqueles anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram a sua potestade, não guardaram a sua dominação, deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aqui ele vem trazendo esclarecimentos a respeito desse tema, que é a figura dos anjos e a sua criação. Vamos seguindo, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então nós temos aqui 3 referências já a respeito da quantidade dos anjos que estão à disposição do Criador, estão à disposição de Deus. Uma citação direta em Mateus, através da figura do próprio Jesus Cristo, falando que ele poderia dar ordem a legiões de anjos, 12 legiões de anjos estariam ali à disposição dele para fazer a obra. Depois nós temos a narrativa em Apocalipse 7:11, falando de milhões de anjos que estavam no céu, prostrados diante do Criador, o adorando. E agora nós temos em Hebreus também uma referência a respeito da quantidade de anjos que estão à disposição do nosso Pai. Seguindo adiante,
nós temos que, em relação à personalidade dos anjos, cada anjo é uma pessoa. Alguns são tratados pelo seu próprio nome, né? A Bíblia traz vários, e aí nós vimos Arcanjo Gabriel, Miguel, Rafael, são vários, né? Acho que o Gabriel é anjo, não é arcanjo, o Miguel que é arcanjo. Mais para frente nós vamos ver isso aí, né? Então eles estão ali e cada um deles ele possui o seu próprio nome e cada um é categorizado, né? Aí nós temos a figura de anjos, arcanjos, querubins, serafins, são todos com funções específicas e patentes, evidentemente, né? O reino de Deus é todo organizado e nós temos esse entendimento porque nós temos a Bíblia, que é o maior manual a respeito do reino dos céus, e a Bíblia está à nossa disposição para que nós aprofundemos nesse estudo. Vamos lá, então. Eles têm intelecto, 1 Pedro 1,12, têm emoções, Lucas 2,13, têm arbítrio, ou seja, eles podem decidir e são capazes de deixar o seu primeiro estado, né? Os anjos que caíram, né? Eles exerceram o seu arbítrio. O que mais que nós podemos aprender? A leitura de 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Qual que é o verbo aqui que expressa a personalidade do anjo? O verbo é aqui, o desejam, é o desejar, né? Os anjos desejavam, né, ser movidos pelo Espírito para anunciar as boas novas. E Deus, ele impediu que os anjos fizessem isso, porque isso foi entregue para nós, seres humanos, entregou para nós aprendermos, vivermos, anunciarmos e fazer discípulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus Cristo para cada um de nós. E o verbo aqui, nessa frase, nesse versículo, que é o versículo 12 de 1 Pedro, no capítulo 1, é justamente que os anjos possuem desejo. Está aqui, ó. Os anjos desejam bem atentar. Só um minuto. Isso mesmo. Eles desejam bem atentar, ou seja, revelando que os anjos possuem personalidade e dentro da sua personalidade eles sentem o desejo. Não é isso mesmo? E seguindo mais à frente, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Está aqui mais uma característica, né? Eles são capazes de louvar. Se eles são capazes de louvar, isso demonstra que eles possuem sim uma personalidade. O que mais? A respeito da natureza dos anjos, eles são seres espirituais, não se reproduzem, são masculinos, mas existe uma exceção tratada lá no livro do profeta Zacarias, no qual o gênero feminino é citado por 2 vezes. Os anjos não morrem, mas podem ser destruídos, não é verdade? Perdão, os anjos maus, com certeza, os caídos serão destruídos, né, para sempre, lá no julgamento final. Eles são distintos dos seres humanos, não são os espíritos dos mortos. Embora alguns demônios, se fazendo passar por seres humanos, né, conseguem enganar a muitos, como a gente vê e percebe bem em outras abordagens espirituais, como a gente citou aqui no Espiritismo, por exemplo. Mas existem outras denominações. E aí vocês vão perceber que lá no livro de Samuel, Salvo o Melhor Juízo, existe um episódio em que o rei Saul, já decaído, completamente sem a presença do Espírito Santo, e essa é a maior perda que o ser humano pode ter, quando o Espírito Santo se esfria na vida da pessoa, quando a pessoa já não é conhecida mais como uma pessoa de Deus, é que ela entra em pânico, entra em desespero, e qualquer coisa ela passa a procurar. E nesse episódio, ele pediu para que uma
pessoa, uma necromante, né? Uma pessoa, uma bruxa, vamos dizer assim, dessa forma, uma feiticeira, ela fizesse subir de novo o espírito do profeta. E isso não acontece, né? Mas seguramente eram demônios se manifestando ali, porque eles estariam junto ali com a feiticeira, os demônios estariam ali, e eles são capazes de enganar outras pessoas, fazendo-se passar por outras pessoas que já morreram. Mas aqui na Bíblia, os Salmos 8, 4 e 5 esclarece para nós que eles não são os espíritos dos mortos, né? Os mortos estão lá à disposição do Pai, aguardando o julgamento. Em alguma passagem da Bíblia diz que eles estão clamando para que Deus faça justiça. Os anjos também são dotados de poder, de capacidade de fazer algumas coisas no âmbito espiritual. Em relação à natureza deles, nós separamos esses versículos aqui. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Outro, Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Jesus Cristo explicando, né, a respeito dos anjos. Isso aqui é até uma passagem, né, que um dos seus seguidores, um dos seus discípulos perguntam, né, Jesus, fulano de tal era casado, não deixou filhos e morreu. A sua mulher casou com outro irmão, também morreu, não deixou filhos. E foi casando e acho que casou com 7 irmãos. Era a viúva negra, né? Porque 7 irmãos morreram aí com ela, e todos casados, mas era só um pano de fundo, era só uma pergunta. E daí pergunta, lá no céu, qual que vai ser o relacionamento dessa mulher com cada um desses irmãos que morreram? De quem que vai ser o direito? E aí Jesus vem explicando para os seus discípulos, olha, os anjos são de uma categoria diferente. Eles não se casam e nem se dão em casamento, assim como nós. O nosso espírito retorna para o Pai e o nosso espírito ele não tem mais a forma corpórea. Apesar de ter emoções, de ter desejos, o nosso espírito ele não vai casar com o outro espírito. A instituição do casamento foi entregue para os homens aqui na Terra, para a humanidade, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe. Em qual momento que a pessoa está preparada para casar? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando que uma pessoa é capaz de deixar o seu pai e a sua mãe? Que dentro da casa, quem é pai entende bem, quem é mãe também. Quando que a criança está? Quando você tem condições de sustentar uma outra pessoa. Esse é o momento de se casar. Quando você tem condições de sair da sua casa. Quando você tem condições de deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher. E você não vai tirar a sua esposa, recado para os homens, você não vai tirar a sua esposa de dentro da casa do pai dela, da mãe dela, aonde ela tem tudo dentro das condições do pai e da mãe, para colocar lá dentro da sua casa, para passar fome, para passar desespero, aperto permanentemente. Não estou dizendo que essas coisas não acontecem em um casamento, em uma nova família. Acontece, mas você não vai começar do zero e vai só pela fé montar uma família, né? A palavra nos ensina que toda uma pessoa, um homem, quando vai construir, vai edificar, vai fazer alguma coisa, ele faz os planos, calcula para ver se não vai faltar material. Assim também é no casamento. Quando nós vamos ou nos intentamos casar, nós temos que analisar a nossa condição para ver se o nosso orçamento comporta trazer mais uma pessoa, que é o esposo ou a esposa, e, eventualmente, os filhos. Continuando ainda, nosso assunto ainda é sobre os anjos na Bíblia. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres e traziam um vento nas suas asas. Mulher com asa, voando no vento, só pode ser anjo. Mas são anjos femininos? Aqui nós temos uma exceção, são 2 mulheres. Os anjos se manifestaram em forma de mulher, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu, trazendo aqui a exceção. E vai ter debate sobre o sexo dos anjos? Será que isso é importante? Será que isso edifica? Será que isso não entra na categoria das discussões vãs das quais fala o apóstolo Mateus lá no capítulo 7? Será que isso é
imperioso, o que nós precisamos saber? Eles existem, estão a serviço do Pai, têm a sua própria personalidade e são também ministros de Deus. Vamos continuar? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mais uma explicação de Jesus Cristo, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Mais uma vez, né, lembrando aqui no Salmo de número 8, 4 e 5, a respeito, né, da categoria, a comparação entre os homens e os anjos. Nós estamos num patamar inferior aos dos anjos. Seguindo adiante, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E mais a respeito do ministério dos anjos, e aí sim nós entramos nos evangelhos, nós estamos fazendo um estudo um pouco mais aprofundado no evangelho de Mateus, e que vai ser o nosso pano de fundo, né, para a abordagem dos outros evangelhos. Muita coisa que a gente está debatendo aqui, na hora que estivermos estudando os outros evangelhos, o entendimento já vai estar mais consolidado. E nesse sentido, nós podemos dizer que em relação à pessoa de Jesus Cristo, os anjos exerceram um ministério. E ele é tratado exaustivamente em Mateus, mas existem referências nos outros evangelhos também. Vamos dar uma olhada? Quanto ao nascimento de Jesus Cristo, ele foi predito pelos anjos. Esses mesmos anjos proclamaram o nascimento. Eles protegeram Jesus enquanto ele era bebê. Eles fortaleceram Jesus na sua tentação. Eles estavam preparados para defender Jesus e estavam à disposição de Jesus. A narrativa nós já tratamos aqui hoje. Quando Pedro vai lá e decepa a orelha de Malco, Jesus Cristo repreende a Pedro, porque tudo que precisa nos acontecer vai acontecer conforme a vontade de Deus. Mas em todas essas situações, o nome que precisa ser exaltado e edificado é o nome de Jesus Cristo, é o nome de Deus. E o próprio Jesus Cristo mostrou isso para Pedro, dizendo para ele: Pedro, se eu quisesse alguém para me defender, eu não pediria para você, eu chamaria aqui as 12 legiões dos anjos que estão à minha disposição, e eles vinham aqui e resolviam todo o problema. Então eles estavam preparados para servir o Senhor Jesus. Esses mesmos anjos removeram a pedra do sepulcro de Jesus Cristo e anunciaram a sua ressurreição. E no livro de Atos, nós temos os anjos ajudando Jesus Cristo na sua ascensão. E quando Jesus é assunto aos céus, os anjos estavam ali ao seu redor, o guardando e fazendo corte, fazendo cerimônia para Jesus Cristo chegar lá no céu. É linda essa passagem. E ainda, os anjos possuem ministério para com os fiéis. Eles ajudam os crentes em geral, Hebreus 1,14. Eles estão envolvidos em responder às orações. Nós temos essa passagem em Atos 12:7, mas também nós temos a passagem lá em Daniel, né? Vocês vão se lembrar que o anjo ficou lutando para trazer a resposta para Daniel, né? Lutou por vários dias. Eles dão encorajamento, Atos 27, versos 23 e 24. Eles são anjos da guarda, Hebreus 11:14, Mateus 18:10. Eles observam a experiência dos cristãos, 1 Coríntios 4:9, 1 Timóteo 5:21. Eles estão interessados no esforço evangelístico, Lucas 15:10, Atos 8:26. Eles cuidam dos crentes na morte, Lucas 16:22 e Judas 1:9. E para os infiéis, para os descrentes, os anjos têm ministério? Sim. Miguel é o anjo da guarda de Israel, está lá Daniel 12:1. Envolvidos para ou em executar o julgamento no período da tribulação. Apocalipse capítulo 8 e 9, né? Ela fala dos 7 anjos com as 7 trombetas, e no capítulo 16 dos 7 anjos com as 7 taças. Eles trazem castigo aos descrentes, Atos 12:23. E eles estão envolvidos quando o Senhor voltar para restabelecer ou para estabelecer o seu reino.
E aí? O ministério dos anjos no Novo Testamento, o que nós podemos falar a respeito? Que um anjo anunciou o nascimento de João Batista, o anjo deu o nome a João Batista, o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, anunciou a José o nascimento de Jesus, um anjo lhe deu o nome, né, em Mateus 1:21, um anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, eles cantavam aleluias durante o nascimento, um anjo dirigiu a fuga do menino Jesus para o Egito, os anjos ministraram a Jesus na sua tentação. Um anjo veio a ele no Getsêmani. Um anjo removeu a pedra no seu sepulcro. Já conversamos, já fizemos menção a essa passagem hoje. Um anjo anunciou às mulheres a ressurreição de Jesus Cristo. 2 anjos o apresentaram ressurreto a Maria Madalena. E o que é que Jesus fala a respeito dos anjos? Ele viu anjos subindo e descendo. Ele poderia ter solicitado as 12 legiões, já falamos. Os anjos vieram com ele, né? Em Mateus 25:31. Os anjos serão ceifeiros, ajuntarão os eleitos, farão separação entre ímpios e justos. Os anjos levaram um mendigo para junto de Abraão. Entre os anjos há alegria quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu. As crianças têm os anjos da guarda. Jesus confessará os seus perante os anjos. Os anjos não têm gênero nem podem morrer. O diabo tem anjos malignos. E aí, nós estamos, vou voltar aqui um pouquinho na nossa tela de apresentação, nós estamos preparados para que nesses próximos minutos nós possamos entrar numa passagem muito importante e é de fundamental importância o entendimento, porque ela vai trazer para nós lições valiosas, são as coisas de aplicação prática na vida de cada cristão e não depende de manifestação espiritual para que nós façamos isso. Pois muito bem, e quais são essas aplicações práticas? Ali Jesus vem trazendo ensinamentos que a pessoa não precisa ter poderes sobrenaturais, mas ela precisa ter domínio sobre as suas vontades, entender que essas coisas elas são aplicáveis, são tangíveis, né? É possível que nós alcancemos sem grandes milagres, simplesmente pela nossa obediência, entender e colocar na prática das nossas condutas e das nossas atitudes. Vamos lá, vamos ver que condutas são essas? O Sermão do Monte, a narrativa começa no Evangelho de Mateus a partir do capítulo 5 e vai até o 7. É uma sequência intensa de ensinamentos dos quais Jesus se ocupa para mostrar não apenas para os seus discípulos, para os seus escolhidos, aquela primeira classe ali daqueles seguidores, né? Seus discípulos e seguidores, mas também ele mostra isso para a multidão, trazendo uma linguagem didática e simples a forma como é o reino dos céus. E ele começa os seus ensinamentos mostrando o que? As bem-aventuranças. O que é isso? O que é bem-aventurado? É a pessoa que é feliz, ou mais que feliz para alguns. De quê? Diante de condutas que são tangíveis a qualquer ser humano, ou seja, é possível que qualquer ser humano alcance. Mateus coloca o Sermão do Monte como introdução à sua história do ministério na Galileia. Embora as palavras pareçam ter sido pronunciadas alguns meses mais tarde, na ocasião em que foram escolhidos os 12. E, na realidade, Lucas está relatando o mesmo sermão. O fato deve ser que Mateus considerava o Sermão do Monte um resumo dos ensinos de Jesus e que todo o ministério de Jesus foi uma ilustração desse sermão. Visto que o Sermão do Monte contém a própria essência dos ensinos de Jesus, podemos considerá-lo em relação ao Novo Testamento semelhante ao que os 10 mandamentos representam no Antigo Testamento. Qual que é a aplicação prática? Todo cristão. Vou voltar aqui. Todo cristão, ele precisa ler. Presta atenção, brasileiro, você cidadão brasileiro, patriota, cristão. Todo cristão precisa ler as Escrituras, precisa meditar nas palavras, precisa buscar conhecimento, entendimento. Busca em um dicionário. Hoje o dicionário eletrônico está aí disponível na internet. Qualquer palavra que você digita em qualquer desses navegadores, você vai ter ali uma infinidade de definições
de sinônimos, de exemplos, de aplicações práticas em frases. O cristão precisa ler as Escrituras. Para quê? Para que nós não sejamos enganados pelas vãs doutrinas. É bíblico isso que eu estou te dizendo. O cristão precisa, porque a palavra diz que Satanás, se pudesse, ele enganaria até os escolhidos. E ainda um outro alerta: se fosse possível, se algum anjo descer e anunciar um outro evangelho que não seja esse que está na Escritura, considere esse amaldiçoado, anátema. Não dê ouvido, nem se um anjo descer e explicar outro evangelho que não seja esse que nós temos, que estão nas Escrituras, não segue. O crente precisa ler Bíblia, precisa ler. Preocupação primeira do crente é buscar entendimento para ele aguardar a volta de Jesus Cristo, que pode ser individual, pode ser só para mim, individualmente, pode ser coletivo, pode ser para toda a humanidade. Mas é isso que para isso que nós fomos chamados. Essa é a preocupação do cristão. Ler as Escrituras e aplicar na sua vida. Então, continuando, todo cristão deve ler o Sermão do Monte, familiarizar-se com ele. Familiarizar-se com ele e se esforçar com toda sinceridade para viver segundo os ensinos ali do sermão. Ei, glória! Tá até uma pregação isso aí. Vamos lá. Onde Jesus pregou esse sermão? Embora seja difícil definir com exatidão o local de muitas das atividades de Jesus na região campestre ao redor de Cafarnaum, a tradição cristã, antes do século IV, já havia situado no Sermão do Monte a multiplicação dos pães para os 5.000 e o aparecimento do Senhor perto do lugar das 7 fontes, na região de Cafarnaum. Presta atenção aí. Essa área que fica aproximadamente 3 quilômetros a oeste de Cafarnaum, talvez tenha sido o local desses eventos. Então nós estamos falando aqui com alguma precisão que isso pode ter sido aí, na região de Cafarnaum. Isso mesmo. Algum desses montes ali. Hoje, atualmente, lá está cheio de igrejas, são construídas ali para comemorar. E a geografia do Evangelho, nós já estudamos a geografia, já fizemos pelo menos um estudo panorâmico, coloca essa multiplicação dos pães em algum lugar ao norte ou nordeste do Mar da Galileia, perto de Betsaida. E daí, meus queridos, a importância da gente entender um pouquinho, para a gente se situar quando está falando lá Cafarnaum, Galileia, quando está falando da Judéia, quando está falando de Jerusalém, nós temos uma noção mínima de onde são esses acontecimentos, Está todo mundo centrado ali na capital, ali em Jerusalém, e muitas coisas aconteceram na periferia. É certo que a semana mais dramática dos eventos mais importantes, que é a ressurreição, a morte, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, aconteceu ali na região de Jerusalém. Mas as coisas mais importantes, os ensinamentos mais importantes a respeito da pessoa de Cristo, foi em outras regiões, foi mais ou menos na periferia. E a gente precisa ter esse entendimento. Seguindo então, enquanto os cachorrinhos vão latindo aí no seu fundo musical. Bem-aventuranças. As bem-aventurados, felizes, são os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Esses padrões são totalmente opostos aos padrões do mundo. Nesses versículos, Jesus revela o padrão da vida para os cristãos e, ao assim fazer, recebem prosperidade espiritual, transbordando de prazer e alegria no favor e na salvação de Deus. Tudo isso a despeito como o mundo avalia as condições externas do cristão. O que está pedindo aqui? Para nós introjetarmos, introduzirmos esses princípios no nosso coração, na nossa mente, no nosso centro, no nosso cérebro, que nossos pensamentos sejam ocupados por essas coisas, Ser pobre de espírito, de chorar, de ser humilde, de ter fome e sede de justiça, de ser misericordioso, de ser puro de coração, de ser pacificador. Ô palavra que está precisando aí no meio da igreja, hein? Tanto irmão aí da Al-Qaeda, irmão belicoso, irmão que gosta de briga, de encrenca. Olha aí, Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pacificadores e aqueles que perseguem, que são perseguidos por causa da justiça.
Você precisa ser assim, meu irmão. Você precisa se esforçar para introduzir essas coisas na lista de coisas que você precisa mudar na sua vida, né? Perseguir a paz. Não é só aqui não. O apóstolo ainda fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é importante para as nossas vidas. Nós precisamos aprender e aplicar essas coisas nas nossas vidas. Estou falando aqui com certa empolgação, que o tempo está correndo aí. Vamos dar uma acelerada? Vamos ver se a gente consegue encerrar essa parte hoje. Vamos lá então. Mais sobre as bem-aventuranças. Por causa desse conceito mundano, as bem-aventuranças com muita frequência são entendidas como se Cristo estivesse propondo que os cristãos vivam em condições infelizes e deprimentes, a serem de forma ou com a finalidade de serem abençoados lá no céu. E muito pelo contrário, Jesus está nos dizendo e nos ensinando nesses versículos que os cristãos devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele quer que a gente brilhe é aqui. Ele quer que a gente faça a diferença é aqui. Ele quer que a gente seja abençoado é aqui nessa terra. Em outras palavras, Jesus está ensinando que se vivermos como seus servos, como servos de Cristo, com um coração humilde e reto, seremos ricamente abençoados aqui na terra, como também lá no céu. Jesus quer abençoar os cristãos de tal maneira que os descrentes sejam atraídos pelos cristãos e, em consequência disso, possam ser levados à salvação em Cristo. Queridos, nós já falamos várias vezes, o nosso testemunho é a maior pregação que a gente tem. Nós temos aí milhares de pessoas que estão falando da palavra, citando versículos, mas que não vivem isso. O mais importante, ensinar é fundamental, mas viver é essencial. Viver a palavra de Deus é essencial. Aprenda isso. Vamos lá. O significado do que serve sal e luz do mundo. O que persevera e guia. O próprio Jesus é a luz do mundo. Seus seguidores, palavra difícil também de falar de manhã, e seus seguidores refletem sua luz e glória. A motivação maior que uma pessoa pode ter é que a sua maneira de viver leve outras pessoas ou outros seres a glorificar a Deus. Isso aqui é importantíssimo. O testemunho fala mais do que as nossas palavras. Um minuto constitucional para me tomar uma água. O tempo está muito seco, precisamos tomar água e hidratar. E por que isso é importante? Porque isso é fundamental nas nossas vidas. Nós vivemos um tempo em que nós disputamos com a internet, com os meios de comunicação, com o rádio, com a televisão. São muitas plataformas agora. Agora tem YouTube, tem Instagram, as pessoas estão fazendo live. Tem live 24 horas por dia. Tem canais do YouTube fazendo live, no Facebook, no Instagram, o Twitter, as pessoas estão mandando mensagens 50 vezes por dia. É tanta coisa, é tanta disputa. E o tempo para você viver, ler a palavra e ser o testemunho. Estar sempre na igreja ajudando os necessitados, acolhendo. Como é que você vai saber que as pessoas estão passando por necessidade se você não vai ao encontro delas, no mínimo na igreja? Não estou pedindo para você sair e ir atrás, levar cestas, levar palavras de consolo, levar doações, cobertores, roupas, doações de todas as naturezas. Estou pedindo que você faça isso com essa frequência. Mas o mínimo que é de congregar, de estar juntos com a congregação, isso é nossa obrigação. Nós precisamos fazer. Então, a maior motivação que uma pessoa pode ter é que a sua maneira de viver leve outras pessoas a conhecer, a glorificar o nome de Deus. Seguindo em frente. Jesus e a lei. Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir. E não existe um contraste entre o ensino de Jesus e o ensino de Romanos, Gálatas e as demais epístolas, né? Não pelas obras da lei. Por que não existe? Porque Jesus veio para cumprir a lei, né? O que Jesus quer dizer é que a lei moral de Deus é uma expressão da santidade do próprio Deus. E, portanto, é uma obrigação eterna. Estou destacando aí em negrito para que você firme. Queria dizer ainda que nós vamos, ao final do livro de Mateus, disponibilizar esse material. Ou se alguém quiser, manifesta aí nos comentários ou no chat, a gente vai disponibilizando esses materiais que já foram apresentados até agora. Sempre vamos fazê-lo
lá no nosso grupo do WhatsApp dos estudos bíblicos. E se for interessante, nós podemos criar também um grupo para aqueles que são adeptos ao Telegram. Podemos criar um grupo lá e lá fica até mais fácil de divulgar esse material. Tá? Mas manifesta aí nos comentários, no chat, fala aí qual que é a sua intenção e nós vamos ver aqui qual que é a melhor forma para alcançar o maior número de pessoas possível. Então vamos lá, na realidade, Jesus veio a fim de dar à lei o significado correto e mais profundo, que não exigia meramente atos exteriores, como também mudança no íntimo do coração humano. Esse é o propósito da lei desde o início. Deus não deu a lei para que as pessoas matassem ovelhas, pombinhas, gatos, oferecessem. Deus deu os mandamentos para que as pessoas escolhessem servir a um Deus que é santo. Essa é a dificuldade de explicar. A lei não é para o pecador. A lei não é para o justo, para o honesto, o seguidor. A lei é para aquele que se desviou do caminho, entendeu? E conseguiram compreender a essência. Se você tem uma ordem na sociedade, uma ordem social, por exemplo, de limite de velocidade nas ruas, por exemplo, uma rua dentro de um bairro, e lá está lá o limite, as placas indicando que a velocidade máxima que você pode trafegar ali com seu veículo automotor ou com a sua bicicleta é 40 km por hora. Quem está abaixo de 40 km por hora não precisa se preocupar com a lei, porque está enquadrado dentro de um sistema que o que ele estiver fazendo ali não gera uma transgressão. Ao contrário, acontece para aquele que supera aquela velocidade. Esse está transgredindo a lei. É para isso que servia a lei. Mas o desejo de Deus é que todos andassem em santidade e buscassem o conhecimento da vontade de Deus, dia após dia. Então Jesus passa a ilustrar esse fato com 5 exemplos a respeito do assassinato, do adultério, do juramento, da vingança e do ódio aos inimigos. O primeiro dele, do homicídio, que é o assassinato, do qual nós falamos aqui atrás. Está lá, assassinato, homicídio. No versículo 21 até o 26, no capítulo 5 de Mateus. A lei contra o homicídio era um dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 23, 19 e 18. E é repetido em Deuteronômio 5,17. Jesus proíbe que as pessoas alimentem ira no coração ao ponto de levar ao ato de assassinar uma pessoa. A mesma coisa é o adultério, também tratado no livro de Mateus e em Êxodo. Está lá, a lei contra o adultério também era um dos 10. Jesus proíbe de nutrir a lascívia que leva a esse ato. E vocês vão perceber que antes de praticar esses atos, a pessoa vem nutrindo dentro do seu coração, vem permitindo que esses pensamentos malignos ocupem a sua mente para que, em determinado momento, eles venham a concluir. Vocês vão se lembrar da aplicação prática das lições de hoje, é que uma delas Jó estava lá no seu cronograma de santidade, glorificando o nome de Deus com os recursos que ele possuía. E Satanás via isso, e é essa parte que faltou complementar, ainda bem que deu tempo de falar ainda hoje nessa escola bíblica. Satanás via isso, mas ele não possuía a autoridade de Deus para tocar em Jó. Por quê? Porque Jó levava uma vida de santidade. Esse é o complemento perfeito para esse exemplo que eu estou dando. Por que Deus questiona Satanás a respeito de Jó? Jó diz para Deus, eu estou vendo ele lá, ele é cercado dos seus dotes, dos seus bens, das suas bem-aventuranças, das suas bonanças, do seu cuidado. É por isso que ele te segue. E Jó questiona isso. Mas mesmo diante desse cenário, Satanás não tinha autoridade para tocar na vida de Jó. Você não vê nenhum mistério nisso aí, não, irmão? Lógico que tem, porque ele levava uma vida que agradava a Deus. E quando nós levamos essa vida, Satanás não tem autoridade para nos tocar. Por mais que ele fique indignado, por mais que ele venha levar até fofoca diante de Deus, dizendo que Jó só fazia aquilo porque ele era cercado de bens. E o final da história mostrou que Jó não fazia aquilo só porque ele era cercado de bens, não. É porque ele era temente de verdade. É essa que é a aplicação prática. Então tá aí. Nós devemos cuidar para que no nosso coração nós não venhamos a nutrir esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, porque isso leva
as pessoas a cometer esse tipo de pecado. Ele não somente nos adverte que devemos vigiar os nossos sentimentos íntimos, como também vai muito além de Moisés nas restrições aos divórcios. Dá uma lida lá em Deuteronômio 24, do 1 até o 4, o que o divórcio representa na vida da pessoa. E depois você pode discutir, é pecado perdoável? Lógico que é. O pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas lembra bem, você foi chamado para ser um bem-aventurado aqui na terra. Você vai trocar de esposo, de esposa, contando com o perdão de Deus? Ele perdoa e tudo. Mas você tem essa garantia de que você vai se arrepender em tempo de receber o perdão? O perdão? Ninguém tem. Você vai correr o risco de atrasar as bênçãos que Deus tem para você aqui nessa terra por causa da misericórdia de Deus? Não, seja obediente, viva bem, seja feliz. Continuando, os juramentos. Aqui Jesus se refere aos juramentos em juízos e aos votos. A lei de Moisés deixava claro que um voto não podia ser violado. Relembrando, ninguém é obrigado a apresentar nenhum voto, mas se você prometeu, se você jurou, aí você tem que cumprir. É disso que a lei está falando. Não faça voto de tolo, aquele que você não vai cumprir. Então, e que o juramento somente podia ser feito em nome de Deus. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Está lá em Deuteronômio 6,13. Mas no decurso dos séculos foi desenvolvido todo um sistema de distinções, segundo o qual um voto ou um juramento era um compromisso definitivo somente na medida em que se relacionava com o nome de Jesus. Jurar pelo céu e pela terra não era obrigatório, nem era jurar pela Jerusalém. Mas jurar em direção a Jerusalém era um compromisso irrevogável. Jesus diz que todas as coisas estão relacionadas com Deus. Não há questão de maior ou menor. E devemos viver com tamanha integridade que os juramentos serão supérfluos. A gente não vai precisar fazer. O juramento vai ser totalmente descartado. A vingança. Versículos 38 a 42. Nós estamos falando aqui do capítulo 5 de Mateus, tá, gente? A legislação do olho por olho, dente por dente, fazia parte da lei civil administrada pelos juízes. Está lá em Êxodo e Levítico. Aqui Jesus não está legislando para os tribunais de justiça. O governo civil é ordenado por Deus para proteger a sociedade humana dos seus elementos criminosos. Aqui, porém, Jesus está ensinando princípios mediante os quais um indivíduo deve lidar com os outros, né? Nossa tratativa com os outros deve ser fazer o bem sempre. Não é opção fazer o mal. O ódio aos inimigos. Versos 43 e 48 do capítulo 5, e que não foi ensinado com profundidade no Antigo Testamento. Pode ter ficado subentendido que, na maneira como os inimigos de Israel foram tratados em alguns trechos do Antigo Testamento, mas do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento também ensina compaixão para os inimigos, que está lá em Provérbios 24, 17, Provérbios 25 e 21. Jesus tão somente aprofunda o requisito da compaixão, incluindo também o amor. Jesus dá a entender que orar pelos inimigos é uma das maneiras de podermos expressar amor piedoso. E na próxima aula, nós vamos continuar trazendo novidades para você e participações especiais. Lembrando, daqui a pouquinho o culto, às 10 horas da manhã, tá bom? E às 18 horas, também das 18 às 20, vem fritar aqui com a gente, exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bom domingo aí, um sol para cada um, glória a Deus, aproveita o dia.